Quantas vezes tu já disse sim querendo dizer não? Bom, hoje eu vou falar para você sobre por que é tão difícil de falar não para algumas pessoas e como a gente pode sair disso. Isso é uma coisa que aparece no meu consultório com bastante frequência, que são as pessoas que têm dificuldades em dizer não e têm vários prejuízos, né? Então isso está ligado muito ao medo da rejeição e da culpa, certo? Então o medo da rejeição ele vem com pessoas que sofreram rejeições durante a vida. Então, por elas sofrerem rejeições e isso doer tanto, elas pensam assim, bah, se eu rejeitar alguém, a pessoa vai sentir a mesma dor que eu sinto, que eu senti, certo? Ou também o sentimento de culpa, de achar sempre que está fazendo alguma coisa errada, certo? Em que ela vai se sentir culpada se ela disser que não. Então, quando quando alguém te pede alguma coisa ou por exemplo, tu não aguenta mais o relacionamento, quer terminar, mas tu não sabe como dizer isso, tu sente a rejeição como uma situação de perigo, certo? Então, é, que tu sente que, tipo, por exemplo, se tu disser não terminar com alguém, pode ser, por exemplo, cria uma teoria, uma profecia autorrealizada, que as pessoas dizem, né? Aí eu não vou ter ninguém, aí sempre vão me rejeitar e tudo mais, as pessoas é, não vão gostar de mim por dizer não, né? Então, o que que acontece se tu começa a ceder a esse medo, certo, da rejeição? Tu começa a acumular estresse e sobrecarga, que é tipo, tu começa a trabalhar demais, fazer função de outras pessoas, ou, por exemplo, tu já trabalha muito, já tem muitas coisas e aí tu tem que fazer todas as coisas, por exemplo, da família do outro, ou tu acumula aquelas mães, né, que são mães, fazem muita coisa dentro de casa, ainda trabalham, e tipo, tu começa a acumular o mundo nas tuas costas, certo? E geralmente para todo mundo, não para ti, certo? Então, resolve o problema de uma irmã, resolve o problema da mãe. Então, são aquelas pessoas que são centrais naquele processo e que elas só se estressam, né? E acabam ficando, por exemplo, doente, desenvolvendo ansiedade, desenvolvendo depressão, desenvolvendo até problemas físicos, né? Então, também outra coisa é que as pessoas sempre te veem como uma pessoa disponível. Então, elas sempre pensam assim: ah, é só pedir para ela que eu vou conseguir. Então, isso te traz danos também, não só na parte física da saúde, do teu tempo e até financeira, certo? Então, eu me lembro que uma percepção que eu tive enquanto líder quando eu trabalhei em coordenação, em direção de empresas e de órgãos públicos, era que assim, cara, depois eu comecei a aprender a dosar isso. Eu tinha funcionários que eram, tipo, muito nesse perfil, assim, tipo, pessoa que tu pedia, tu sabia que era o teu coringa. Na hora que desse um problema que ninguém conseguia resolver, tu chamava ele e ele segurava as pontas. E aí chegou um momento que eu comecei a dosar isso. E até os próprios funcionários vieram conversar comigo. Pá, aconteceu alguma coisa? Né? Porque sempre eu trocava turno e agora não tô trocando. Daí eu conversei até e foi umas coisas bem legais, assim. Eu digo, cara, é que tu sempre tá fazendo, entendeu? Então eu não vou te sobrecarregar mais. Tu já faz as tuas obrigações e toda vez que alguém falta, eu te chamo. Então isso vai te sobrecarregar e aí eu não vou ter a ti. E aí foi numa trocas bem legais que assim que a gente teve, né? Então, é, muitas vezes as pessoas te veem como uma pessoa que é super disponível. E muitas vezes tu não tá disponível, tu começa a enfraquecer quem tu é. E tu tem muitas outras coisas, outras prioridades que são importantes e que tu acaba deixando de lado essas prioridades, às vezes até contigo, porque tu tá fazendo as coisas das outras pessoas. Então, como técnicas para dizer não sem se sentir culpados. Então, usar frases firmes, mas educadas. Por exemplo, eu adoraria ajudar, mas não posso agora. Essa é uma frase que eu adoraria, eu seria muito bom te ajudar, mas nesse momento eu não posso, certo? Então utilize sem moderação. Essa é o que eu falo bastante, assim. Eu tenho uma limitação, eu atendo apenas adultos, numa faixa etária ali de uns 18 até idosos eu atendo, tá? Mas muitas vezes me pedem para atender adolescentes e crianças e eu digo, olha, eu adoraria ajudar, mas não posso. Não é o que eu atendo. E eu sempre passo alguma colega. E às vezes, assim, até pedidos de atendimento, pá, de pessoas que dizem assim, ó, tu tem que atender tal pessoa. E aí eu digo, eu adoraria ajudar, mas não posso agora,
certo? E passo o contato de outros colegas. Então, evitar também justificar demais. Ficar justificando, ficar criando uma história de que por que tu não vai fazer aquilo. Não fica fazendo justificativa. Não é não, certo? Ó, não vou poder tal hora, ou vou poder ter tal hora, e ponto. Não precisa criar histórias. Tá? É simplesmente dizer não. Quanto mais tu diz, mais tu vai ficando mais confiante naquilo lá. Certo? Então, com essas duas técnicas, né, tu consegue muito mais te ajudar, né, e consegue desenvolver essa coisa de dizer não. Isso vai te gerar uma qualidade de vida, um bem-estar maior e as pessoas vão te respeitar muito mais. Todo mundo respeita aquele que fala não, certo? Se esse vídeo te ajudou, clica aqui embaixo em gostei e não te esquece de te inscrever no meu canal.